mas porque eu quero falar sobre a alegria que transborda e transforma. E alegria, irmãos, é uma característica, uma faceta de avivamento. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre isso. Mas antes eu estava aqui e o pastor citou 2 textos e eu fui para um outro aqui que eu quero construir com os irmãos algo, para a gente pensar um pouco sobre isso. Porque eu estava olhando, vocês sorriram, ouvi, a irmã, ela quer muito ir para a Aparecida no dia 12 de outubro, então ela estava fazendo a caravana aqui. E enquanto o pastor falava, e ele estava ali, eu estava percebendo, não é dentro das crianças não, ela está querendo ir lá, entendeu? Abrir a basílica lá, fazer uma caravana, ela está querendo evangelizar dia 12 de outubro lá na Aparecida, né? Então, aí vocês sorriram, agora eu brinquei, vocês sorriram de novo, e o pastor fez algumas brincadeiras, os irmãos sorriam, eu estou meditando. Aí, a hora que eu cheguei aqui, o pastor estava falando do Salmo 35, aí eu fui lá no Salmo 42, no versículo número 10 e 11, que ele diz assim, né, e o pastor também falou, esmigalham-se os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo, o teu Deus, onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Depois do 42, 5, continuando, mas vem de novo, ele fala, por que está abatida a minha alma e por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da tua face, ó meu Deus. O 42, 5 e o 42, 10, ele repete. Eu quero introduzir, compartilhando com os irmãos, o seguinte, e o Senhor, na hora que eu estava saindo de casa, veio um outro versículo para mim compartilhar com os irmãos, o Salmo de número 30 e o versículo de número 5, e eu não sou esses pregadores que gostam de ficar, porque eu tenho dificuldade de guardar o texto, então vou compartilhar junto, eu começo, vocês vão junto comigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vamos juntos, 1, 2, 3. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, parte B, do verso 5. E, irmãos, o Espírito Santo, ele tem algumas marcas. E quando nós falamos de avivamento, nós estamos a falar da presença e da manifestação do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, como sinal de avivamento, ele não virá. Ele já está, ele já veio, ele já se manifesta, ele já atua. Amém? Eu estava sentado ali pensando, como é que eu vou explicar para os irmãos? É mais ou menos o seguinte, sabe aquela terra que você preparou, deixou-a totalmente preparada para que haja sempre plantação? Essa terra é fértil, então ela vai sempre florescer. Aleluia. O Espírito Santo, ele já é uma pessoa e uma ativação em cada um de nós. Ele não vai ser. Eu lembro que devo ter contado para vocês, que hoje passo, sempre compartilho e conto isso em todos os lugares, mas vou recapitular rapidamente, porque nem lembro das fisionomias de quem estava aqui, só lembro da filha do pastor por causa da voz. A paz do Senhor, pastor, eu lembro dela, que o esposo estava ali, e a outra lá atrás, e o resto não lembro mais ninguém, mesmo assim. Então vou compartilhar rapidamente. Eu estava em um evento, o pastor Gilmar Ouvi estava em um evento, lá em Sorocaba, há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás, e o pastor Fernando Martins me convidou para ir para esse evento, porque nós íamos ser reativados. O Espírito Santo mover, o poder, a unção, o favor, a graça, nós íamos ser reativados. E eu estou lá sentado para ser reativado. E estamos lá, e começou o louvor e tal, e eu sou pentecostal, eu boto barulho, eu boto fogo, quanto mais sapateia, se brincar eu saio pelo meio, de vez em quando eu estou assim, né? Quando a gente está mais crente, quando você está sentado e começa a ficar assim, eu falo, está acontecendo, é uns negócios assim, eu acho que nós somos, né, amém? É normal. E eu naquele jantar, estava quieto, aí o pregador pegou a palavra, e ele, um americano, ele começa a ministrar, e ele começa a dar glórias a Deus, e eu
glória a Deus, falando aleluia, glória. E eu olhei e falei, uau, e aquele barulho, pastor Gilmar? Começou um negócio, eu olhei, tinha um time dele sentado bem no meio, uma igreja muito grande, 3 telões enormes, e ele sentado na frente do primeiro telão. E aí eu percebi que o Espírito Santo começou a agir no meio da igreja, no meio deles. Jesus começou a operar e começou sinais a acontecer, milagres a acontecer. Isso é sinal de avivamento. E aí, então começou a rolar no telão alguns testemunhos. Era cadeira de roda, era gente andando, gente vomitando, e aquilo passando no telão. E naquele momento o Espírito Santo falou dentro do meu coração. E ele disse, eu costumo carregar essa palavra: vocês não precisam de reativar, porque vocês já têm. Eu parei, e ele disse assim: você não tem que reativar. Irmão, a gente só reativa quando a gente não tem. A gente precisa de novo quando a gente não tem. Nós não precisamos reativar, nós precisamos utilizar. Nós precisamos, pastor, agir. Sabe o que falta para a gente, principalmente nós pentecostais? Ação. Ação, não é ativação. E aí o Espírito Santo me fez lembrar de quando eu era menino muito novo, um dia que fui para a igreja, resumindo, fui para Pompeia com o meu pai, e lá na Pompeia ia um irmão no ônibus conosco, e ele era aleijado, e nós fomos juntos, e no meio do culto houve um grande barulho, e eu perguntei para o meu pai o que aconteceu. O meu pai falou assim: Jesus curou um aleijado. Glória a Deus. Quando a gente ouvia isso, a gente explodia em glória a Deus e aleluia. Não por causa do pregador. Eu não sou pregador, nada contra. Mas o pregador itinerante, nesta hora é a hora daquele grande barulho. Se eu fosse você, se eu fosse você, nós nos acostumamos. Desculpa, pastor. As caixas vão embora. Nós nos acostumamos com isso, sim ou não? Sim ou não, irmão? Não estamos acostumados com isso? Se num desses quatro domingos o pastor do céu é um avivalista aqui, irmãos, vocês vão começar a pular no banco. Só que isso é tipo aquele botão que está desgastado. Deixa eu te falar para você: o Senhor não te deu um botão desgastado. Você é. Eu sou. Sabe? A gente não precisa de motivação para glorificar Jesus. A gente não precisa de motivação para ser alegre, para ser feliz. Não, porque o Espírito de Deus está em nós. Amém? Amados, você só sabe por que vocês entraram por essa porta? Me permita, e estão aqui, porque o Espírito de Deus estava lá na casa de vocês. Vocês disseram assim: o Espírito comungou com vocês, vamos congregar. Dá para entender? Vamos congregar. Precisamos congregar, porque o Espírito está derramado em nós. Mas voltando, quando nós voltamos para o ônibus, eu tinha uma história, não sei se eu já contei aqui. Eu gostava de sentar na frente porque eu ficava vendo o motorista. Gostava de ver o motorista. Era um moleque de 5, 6 anos. E o que acontece, irmãos? A hora que eu estou sentado no ônibus, eu vejo o irmão Antônio subindo a escada do ônibus andando. Era o aleijado que havia sido curado, era o irmão Antônio que estava no ônibus da gente. Aleluia. Eu acho que eu não fiz aqui, porque vocês estão olhando assustados. Olha aqui, irmão, aleluia. Você pode magnificar Jesus? Aí sim, a Ele toda a glória. Subiu e sentou no banco do ônibus lá. E o Espírito Santo trouxe aquilo na minha memória. Marcos, você precisa ser avivado de quê? Você nasceu no fogo. Aleluia. Nós nascemos no fogo do Espírito. Nós nascemos e somos frutos de avivamento, igreja. E eu trouxe isso para a minha vida naquele momento. Eu falei: uau, é verdade. E vez ou outra a gente anda por aí e vendo o pessoal assustado com aquilo, igreja, que é nosso. Brasil para Cristo. Aquilo que é nosso. Ele se assusta, o pessoal se assusta. Você estava aqui na igreja da cidade
naquele ano que o aleijado andou, você estava? Você estava. O cara saiu com a cadeira de roda, eu estava lá no fundo, ele passou, eu fiz um videozinho. O pessoal estava num assustamento, que eu nunca vi um negócio daquele, irmão. Que coluna, dor de cabeça, dor da orelha, não sei o que. Tá tudo bem, Jesus cura, agora o aleijado andar, mano. O homem estava, ele desceu, a igreja é assim, a cadeira de roda, eu vi a hora que ele passou, foi embora, lá para frente, e aí vai todo mundo, acho que lá cabe com umas 10 mil pessoas, então você se perde ali, mas aí o mover começa a acontecer, e eu só sei que eu acho que nem chegou alguém, o pregador não foi lá para ele. Não foi, né, pastor? Mas ali, irmãos, é isso que eu quis trazer para vocês aqui nessa noite. É isso que o Espírito Santo tem chamado a igreja de Cristo na terra. Irmão, a gente está muito esperando o pregador. A gente está muito esperando uma campanha de avivamento. A gente está muito esperando alguém que nos ative. Nós já somos ativados. Não precisa ninguém ativar, irmão. Eu sou o fogo. Você é o fogo. Nós somos o fogo do avivamento, querido. E aí o que aconteceu? Naquele momento eu estava lá no fundo. E eu vi a hora que ele saltou da cadeira e passou a mão na cadeira e saiu corredor afora, com a cadeira lá em cima, assim, passou por mim. E o pessoal ficava, é ele. E tem gente que olha, e eu não vim aqui exortar, mas eu queria compartilhar com vocês isso. Por vezes nós estamos assim, as pessoas olham e dizem, mas foi ele mesmo? Mas não é o outro não. Mas será que ele era aleijado mesmo? Queridos, permita, com muito amor e carinho, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu sei que de vez em quando eu confronto, pastor Gilmar, eu estou sendo puxado a orelha por mim mesmo, sabe, pela esposa. Não quero confrontar vocês, não digo, mas para a gente conversar um pouquinho. A gente está vivendo assim, irmãos. Queridos irmãos, o Espírito de Deus, o avivamento, o fogo do Senhor está sobre a igreja de Cristo. Está entre nós. Aleluia. Mas a gente ficou assim, sabe? Aí eu vinha falando que vocês estavam sorrindo. E aqui eu quero fazer um confronto com você. Como é que está a tua vida de alegria no Espírito? Não quero puxar sua orelha de jeito nenhum. Mas como é que está a sua alegria no Espírito? Esta alegria do avivamento. Você é avivado na alegria? Deu para entender? O senhor tratou comigo essa noite. Essa noite não foi fácil para mim. Eu acordei 6 horas da manhã. Foi comigo que o senhor falou para mim. Eu fui para a igreja hoje. Eu compartilhei algumas coisas com a Lisete agora vindo para cá. Que eu queria compartilhar com ela ontem. Mas eu primeiro precisava remoer, comer, mastigar, tratar as amarguras do meu coração. E separar tudo e continuar alegre no Senhor. Aleluia. Não posso perder isso, irmãos. Eu não tenho o direito de ser alguém entristecido, cheio do Espírito. Não combina. Eu não poderia vir aqui pregar para vocês com o meu coração triste, compartilhando tristeza. Tem esposa enorme ali. Vai embora, esposa. Mas é o que o salmista diz: alma, por que você está abatido? Por que você está triste? Quem está queimando aqui? Por que você está me moendo aqui? Porque eu tenho o Espírito de Deus em mim. Eu tenho a graça de Deus em mim. Eu tenho o favor de Deus em mim. Aí pula para a gente aqui depois de Atos capítulo número 2. E eu tenho outro, eu tenho o Consolador. Eu tenho viva esperança em Cristo em mim. Não posso estar triste. Não posso estar triste. Mas, irmão, quem é que não tem tristeza aqui? Aquele boleto amanhã. Hein, irmão? Ó, segunda-feira. Ó, dia. Amém? A segunda-feira chega, irmão, não tem jeito. E glória a Deus porque ela chega. Porque se ela não chegar, é porque nós já estamos ali. Não há tristeza. Vou ter que mudar. Ali não há boleto. Glória a Deus, vamos para a glória. Mas não é tempo ainda. Não vá para a glória antes da hora. Vá na glória do tempo que Jesus te chamar. Enquanto isso, celebre o avivamento através da alegria.
E o ambiente do Espírito é lugar de plenitude. Olha que Atos capítulo número 2, versículo número 4, diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Avivamento, o maior sinal de avivamento que nós temos na Bíblia Sagrada é esta presença derramada de Atos capítulo de número 2. Todos os exemplos que nós usamos de avivamento, há outros sim, mas nós percebemos que esse é o batismo. Ali houve o batismo da presença, ali houve a atuação da presença explícita, e é dali que a gente carrega essa atitude. Aí, queridos, olha que coisa interessante, o povo estava ali reunido em unidade, esperando a promessa. Eles sabiam que algo grandioso viria, e quando o Espírito Santo finalmente chegou, ele não apenas visitou, ele encheu a casa. Diga: encher a casa. Repete isso comigo, de encher a casa. Encher a casa. E eu vou te fazer a pergunta novamente: como é que você tem enchido as casas com a sua alegria? Aleluia. Alegria. Você tem enchido casas com alegria? Marcos, você tem enchido a sua casa com alegria? Porque existe o boleto, existe a enfermidade, existe a perseguição, existem inúmeras situações que nos trazem tristeza, mas a gente consegue parar, aleluia, olhar para o autor e consumador da fé. Nós conseguimos parar e olhar para dentro de nós e dizer assim: eu sou um invólucro cheio de uma presença, e por causa desta presença, tristeza fique quieta, porque há uma alegria que foi derramada e que transborda através da minha vida. Eita, igreja, é difícil, irmão, mas é isso que o Senhor espera. Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque essa esperança viva de alegria, ela flui dentro do nosso coração. Hoje pela manhã, irmão, eu fiz isso quando estava enfermo. E quando nós tínhamos 2 cultos, eu comecei a treinar a igreja. Então, mas assim, nasci na igreja, acho que fiz isso por 2 vezes. Não fui ao culto. Mas a tristeza estava tentando me pegar hoje de manhã, que eu não ia ao culto. Já que eu avisei que eu não vou, o culto está tudo organizado, tudo bonitinho, eu vou ficar em casa. De noite eu vou na igreja, eu vou congregar com o pastor Gilmar, está tudo certo. Não é? E a gente dá uma ajeitada nas coisas. Não, crente é inteligente. O ser humano abençoado e sabido é crente. A gente dá uma ajeitadinha nas coisas assim, fala: pronto, Espírito Santo, fechou? Ele não falou nada, ele falou: fechou. Fechou, mas a gente diz assim: fechou. Quem cala conceito. Quem cala conceito. Ontem eu estava falando para o irmão: eu preciso que alguém desça do ônibus no meio da rua, Laura Carlos Vicari, pare o ônibus e diga assim: eu preciso descer aqui porque tem um homem que ele ali para me falar com ele. Eu falava com o pastor: eu preciso que Deus faça isso comigo, porque é assim que a gente quer que Deus faça. Deus falou comigo sozinho. Essa moça dormindo e eu acordado, olhando para a parede. O que Deus quer fazer comigo nesta situação? Por que Deus está fazendo isto comigo? Não chorando, me resolvendo. Aline, me resolvendo com Deus. Sabe por quê? Porque eu preciso ter alegria. Amém, irmãos? Amém. Eu preciso, você não sabe de nada. Você estava 5 noites sem dormir, roncando mesmo, porque faz 5 vezes que a menina não dormia. Eu olhei, eu me mexia quietinho e disse: Espírito Santo, eu não vou descer, eu não vou lá embaixo orar, é eu e o Senhor aqui agora. Eu preciso resolver esse negócio, porque a alegria o Senhor tem traz. Mas eu quero lhe dizer com toda tranquilidade: não tem problema você estar triste, só que ela não pode sucumbir diante da presença do Espírito de Deus. Amém. Eu não sei o que vocês estão passando. Há alguém aqui muito triste, muito chateado. Está tudo certo, a gente ora por você. Só que é o seguinte: não é a minha oração que vai lhe mudar,
É você receber essa palavra hoje e se levantar e dizer assim: uma coisa é a minha tristeza que é passageira e a alegria que é eterna. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! É claro, alguém enfermo, a morte, por mais que a gente tenha a esperança da vida, tudo isso nos machuca demais, mas há uma esperança viva. Amém. E aí, quando eu meditava nessa palavra, eu via o Espírito Santo como esta pessoa que entrava em um ambiente que estava muito triste, porque à espera daquela 120, eu aprendi, pastor Leandro, se estiver errado, vocês me perdoem, depois a gente conserta, mas eu aprendi pelo texto, o texto de acho que é Marcos que fala, parece que tem quase 500 ou 600 pessoas, é um número parecido com isso. A última reunião de Jesus com todo mundo que servia ali, era muito maior quando ele fala: vocês fiquem em Jerusalém, porque o Pai enviará um outro, o Consolador, aquele que convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Quando você vai estudar, você percebe que eu acho que era, não sei se era 300, 500 e poucas pessoas. Então presta atenção, que nós falamos muito dos 120, mas não foi 120 que estava indo lá não. No primeiro dia, eu quero construir algo com você. No primeiro dia, irmãos, aquela saudade ainda pequena do mestre, lá no meio estava gente que foi curada, gente que comeu aquele pão maravilhoso, aquele pão sem glúten, aquele pão não fez mal. Sabe o pão da multiplicação? Aquele pão não fez mal para o estômago de ninguém. Ai, mas eu tenho intolerância a glúten. Aquele pão não tinha problema, porque Jesus que multiplicou ele. Aleluia. E aquele que comeu o peixe com o espinho do peixe não engasgou. Aleluia. Talvez a viúva de Naim estava lá, o filho dela também estava. Ah, irmão, um monte daqueles que Jesus fez milagre estava lá. Outros você tinha nada. Mas tinha uma galera grande lá. Tinha gente esperando que Jesus ia fazer mais milagre ainda, entendeu? Todo mundo lá. Ele falou assim: eu vou ter que ir embora. O senhor vai mesmo? Vou. E eles... Mas aí, o dia de amanhã ainda é um dia de esperança. Vamos para Jerusalém. Ele disse, talvez, como ele sempre estava, você lembra que nós passamos o dia inteiro, a gente estava com a fome, falando, mas de tardezinha ele já cuidou da gente, com tardezinha ele já mandou o pessoal distribuir o pão, o outro, é verdade, aí o outro, é verdade, a sogra de Pedro disse, foi rápido, enfim. Só que aí o segundo dia passa, o terceiro dia passa, o quarto dia passa, aí sabe o que acontece? Vão ficando tristes pela falta da presença, e começam a desanimar. E um vai embora, o outro fala, não vai não, me espera um pouco. Sabe quem ficou? Os remanescentes. Ficou aqueles que são remanescentes fiéis. Ficaram aqueles que são escolhidos e marcados pela favorável graça do Senhor. Aleluia. Eu estou falando muito isso na igreja. Por vezes, talvez você olhe e diz, pastor, poxa vida, a gente tem umas promessas, né? A igreja vai crescer, a igreja vai voar, não sei por onde, nós vai voar como água nas asas da voar como águia nas asas dos anjos, e a gente fica sonhando com aquele negócio. O culto começou hoje, e eu só contando cadeira, e eu fui lá, ficava assim, aí a dona Lisete, que é a Lisete é crente, né? Eu sou mais ou menos, a irmã Lisete é crente. Aí quando a irmã Lisete fala algumas coisas, ela acaba comigo. Ela olhou e falou assim, cadê os crentes dessa igreja? Foi no culto que eu fui tratando. A mensagem, na verdade, eu escrevi ela depois, mas foi no culto que o Espírito Santo foi ministrando para mim compartilhar com vocês. Aí, irmãos, eu me lembrei, sabe o que eu fiz? Vocês vão entender, a gente fecha daqui um pouquinho. Eu cheguei, aí eu desci do carro e já falei com ela assim, deixa o sobrinho pegar você. Não, quem vai pegar, mas eu chamo você. Tá bom, desci, fui lá, porque eu tenho um sobrinho enorme, e ele abre a porta para tirar a tia. Aí tem dia que ela deixa, tem dia que ela não deixa. Aí eu tirei, ela entrou, tal. Aí os irmãos, bom dia. Tu levando um acolhimento lá agora, com as palhinhas, bom dia. Aí, bom dia, gente. Aí tal, e lembrando, você tem alegria, você é portador de alegria. Não suba para brigar com as crianças, não vá tomar café dizendo ranzinza. O Espírito Santo não é ranzinza. Você é tratado, você é tratado. E aí eu entrei, falei, eu vou ali. Eu cheguei lá, comprei um pão de coco com canela e cheguei com o pão e fui subindo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, gente, bom dia. Aí o pessoal olhou, porque é assim que acontece. Falou, pastor, tá legal hoje. Tem dia que eu chego e dou um bom dia. Domingo retrasado eu falei paz. Aí alguém passou e falou, paz, pastor, eu falei paz.
Aí o outro pastor falou, paz, pastor. Eu falei, paz. Aí o terceiro pastor falou, paz, pastor. Eu falei, paz. O quarto pastor falou assim, batendo na mão, falou assim, eu estava com a faca na mão para cortar o pão. Paz. Eu falei, ei, paz, 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 paz. Todo mundo me olhando. Parou, todo mundo tomando café. Falou, o que aconteceu com o homem? E eu, paz, paz, tudo bem? Paz. Aí eu voltei, todo mundo me olhando assim, quase que se beija e diz, o sangue. Só que isso não pode roubar nossa alegria do Espírito. Que é diferente dessa alegria nossa, que ela vai assim, você dá risada, um pouco você fica triste, termina o curso, você sai triste, vai para casa mais triste. Não, eu estou falando de outra coisa. Café. Aí veio um me perturbar. Aí o Espírito Santo falou assim, olha nos olhos dele, você está virando os pés para fora, você está pensando que você não quer conversar com ele. Rapaz, você está de lado, o homem está falando com você, você está de ombro com ele. Eu virei, pois não, meu filho, eu olhei nos olhos dele, alegria. Você está entendendo alguma coisa aí? Está pegando? Está pegando? Aí eu virei assim, para meu filho, não pastor, por que isso, que aquilo, isso, que, isso, que, isso, que, as balas estão lá na sua sala, na sua, filho, tá bom, então isso aqui, por que você faz a bala? Não porque a bala estava lá, eu falei, filho, põe a bala onde você quiser, não porque as bolachinhas aqui para servir os irmãos, não sei o que, eu falei, filho, você põe lá, você põe aqui, você põe onde você quiser, eu não estou nem aí para as bolachinhas, para as balas, faz o que você quiser, está tudo certo, pastor, tá falando, quem botou na minha sala, tá bom. Aí eu voltou, então pastor, tá bom, aí, no outro domingo do passo, tem uma irmã que ela fica em volta da mesa. Eu preciso sorrir, ela fica em volta da mesa assim, ó. Você quer pegar o pão, ela fica assim. Quase que ela tanto roda na mesa. Você não consegue chegar na mesa porque ela fica dando volta. Aí esse domingo eu estava, mas irmã, dá licença, eu quero comer. A senhora pode me dar licença? Ela fala, pastor. Eu falei, irmã, é que a senhora fica no canto, que eu fico no outro. Aí eu lembrei, o senhor está na cama. Aí eu lembrei, eu fiquei quietinho esperando. Ela foi para lá, Quando eu fui pegar o pão, o menino do quarto, da quarta vez do passo, entrou na minha frente. Peguei, olhei para as mesas, todo mundo sentado, falei, ninguém vai dar mesa para o pastor. Eu falei, encostei na parede comigo. Aí o neto apareceu, o pastor já acabou. Pronto, aí, vestido numa roupa com um rabo, não sei o que lá, pronto. Percebe? Estou falando do humano. Mas é a parte espiritual da gente. Essa você está lá em casa. Você tem a minha alegria. E essa graça te basta. Aleluia. Deus. E eu estou falando dos nossos irmãos esperando o outro. Eu gosto dessa palavra. Jesus tem uma tradução que diz assim, e o Pai enviará o outro. Você pode repetir comigo? Põe a mão assim no seu coração e diga, eu tenho. Em mim. O outro. Aleluia. Deus. Aleluia. Só que até o outro chegar, foi batendo uma certa tristeza, foi batendo uma desesperança, foi batendo um cansaço. A promessa parece que vai ficando distante, sabe? Estava falando com o pastor Gilmar, quantos anos você está aqui, meu amigo? 30, eu estou fazendo 20 agora, dia 9. Irmão, aí você tem que fazer, sabe o quê? Para a alegria fluir, você tem que abandonar o contador. Eu comprei o contador e eu ficava acabou, sabe? Aí você vai na igreja grande, você vai no Jacuí, o irmão passa muito tempo, olhando para aquilo vai enchendo você de tristeza, já, irmão, o culto não terminou, e ele está tuque, aí você vai orando e dá tuque. Sabe o que eu estou falando? Um contadorzinho que você vai no dedo assim, lá no Taquari, você passa no corredor, tuque, acabou. Se você não lembrar que você tem a alegria do Espírito dentro de você, você não existe. Ai, quantas vezes eu já peguei a chave e olhei, vou lá entregar para o pastor Bergamo. Eu sou vendedor. Se precisar, eu vendo a mãe e entrego o pai, mas eu sou vendedor. Sabe o que aconteceu? Eu larguei mão. Eu peguei a chave da igreja e pendurei numa cruz.
Ela está lá no altar, numa cruz. Acho que foi naquela vez que nós estávamos lá na igreja da cidade. E disse: Senhor, eu estou falando do meu trauma maior. A igreja é sua. E eu senti desejo de dividir isso com vocês. A gente precisa começar a aprender a dividir os seus problemas, os meus problemas, da alegria do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Porque ela é o conforto. E eles já estavam desanimados, irmão. Dos 500 ficou 120. E eu costumo, para complicar um pouco mais as coisas, é o seguinte: se demora mais um pouco, era só 100. Entende? Um pouquinho mais era só 100. Mas aí, irmãos, a Bíblia nos fala que vem, e o termo é paráclito, ou paracleto, aquele que foi chamado para estar ao nosso lado para ajudar, consolar, interceder. João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Ô irmão, Ele vai estar em nós, e aí Ele veio. E uma das facetas, uma das características mais marcantes e viscerais do Espírito Santo é a alegria. A alegria, quando chega, tem uma dinâmica própria, ela preenche o espaço, muda o ambiente por completo, renova as nossas esperanças e eleva as nossas expectativas. E é esta exatamente uma das características que o Espírito Santo quer dividir conosco aqui nessa noite. Ele quer derramar sobre nós o óleo da alegria. Glória a Deus. E aí, pensando em óleo, vamos pensar em óleo por dois caminhos: o óleo para unção e o óleo para iluminar. Olha para quem que serve esta alegria, óleo de alegria, para que a gente tenha unção, renovo de unção. Aleluia! O rosto tem que aformosar. Eu me olho no espelho hoje, eu sou apaixonado por mim hoje, porque durante muito tempo eu tinha cara de mafioso, eu não tinha cara de pastor. Vou falar cara que é minha, tá? Se fosse sua eu ia falar rosto. Eu não tinha, eu disse: Espírito Santo, formoseia o meu rosto. Eu sou muito estranho para pregar a tua palavra. Eu não convenço as pessoas, porque o meu rosto é rosto de delegado, como dizia minha esposa. Aí uma Obama Milagre apareceu: o meu rosto é rosto de árabe. Eu tenho cara de gente bravo. Eu, quando falo, as pessoas têm mais medo do que se alegra. Muda o meu rosto, muda o meu rosto. Ele mudou o meu rosto. Talvez Ele mudou a minha mente, né? Mas para mim Ele mudou o meu rosto. O importante é que eu me resolvi. Você entende, irmão? Aleluia! Irmão do céu, Marcão, fica calmo. Eu estou calmo. Eu estava calmo, mas eu já tinha matado outro do coração. Então a unção, ela é minha. A unção é para viver sorrindo, é para viver contente. Mas o iluminar é para transbordar. Fruto do avivamento. Eu me alegro para transbordar. Eu não me alegro para mim. Você está entendendo? Você ficar dentro de casa sorrindo o dia inteiro sozinho, daqui a pouco o Samu bate na porta, porque o vizinho falou: a minha vizinha birolou, vê o que está acontecendo, dá um remedinho e ficou maluco. Por quê? Porque está dando gargalhada o dia inteiro. É assim ou não? Mais ou menos. Diz de vez em quando. Ela está atendendo o nosso cliente dela. Como ela termina, não sei o que ela vê. Eu falo: Jesus, o que está acontecendo? Ela nem percebe. Mas é melhor do que está chorando. Está chorando, você vai correndo para ver o que está acontecendo. Por que a tua alma está batida?
Senhor, se você tem a presença da alegria, ore para te trazer unção e o oro para que você ilumine. Que tristeza é essa? Da onde está vindo essa tristeza? Se lá, naquele dia que o Espírito desceu, que invadiu a casa, ele trouxe essas duas características para a igreja de Cristo. E nós fazemos parte da igreja de Cristo, amém? Amém. Aleluia. Eu e você fazemos parte da igreja de Cristo. E por que então essa tem que viver com essa pseudo tristeza? A gente partindo no final, tem muita coisa, mas você consegue entender. Isaías 61:3, ele é o texto base. Por sobre os que em Sião estão, de luto uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria em vez de pranto. Então o primeiro passo, eu preciso expressar a alegria do Senhor. E eu quero te contar uma história, irmão. Isso não é orando, não. Isso é fazendo. Essa arma é minha, pastor? É sim. Eu já estou caminhando para o fim. Essa coisa que a gente tem, pastor, ora por mim porque eu estou triste. Não, irmão, vá diante daquele que te deu alegria e diga assim: Senhor, eu preciso me resolver com esse negócio. Sabe? Essa maturidade Deus espera. Eu estava falando do remanescente. Existem duas categorias de crente na terra: aquele que nunca vai ser crente de verdade e os remanescentes. E o remanescente, eu estava falando com a turma hoje da mídia, eu estava explicando para eles quem são os remanescentes. Os remanescentes, você sabe que em 1947 Israel voltou, foi isso? É 47? Acho que é isso, né? Que Israel congrega de novo como nação por último agora. Eu acho que é 7 mesmo. Alguém lembra? Mas se foi dar uma pesquisadinha, mas acho que é 47. Presta atenção. Israel, é disso que eu entendo. Israel, todas as vezes que foi exilado, e dessa vez ele foi dizimado, espalhou-se o judeu por toda a face da terra. Sim ou não? Mas quem nasce judeu brasileiro é o quê? Quem é filho do judeu no Brasil é o quê? É judeu, irmão. Tem cidadania israelense. O judeu, aonde ele nasce, ele é judeu. Ele tem um compromisso com a sua nação, porque Deus disse que ia recongregá-los novamente. Então, como é que eu vou recongregar se o camarada nasce na Bulgária e virou um búlgaro, nasce no Brasil e virou brasileiro? Judeu tem uma marca, onde ele nascia, ele é judeu. Sabe por que isso acontece? Para mim e para você que somos filhos adotivos da graça, entender quem é o judeu. O judeu é o remanescente. Tentaram exterminar, tentaram acabar, mas com o judeu ninguém acaba. Pode jogar uma bomba, acabar tudo lá. O Irã está querendo matar todos os judeus, mas tem por que não acaba? Porque tem judeus espalhados pelo mundo todo, porque Deus está preservando a nação, não morre. Ideologia, eu estou dizendo uma realidade, uma verdade. Se você trabalha com judeu, pergunta para ele amanhã: quem é isso você é? Eu sou um judeu brasileiro. Ele não fala que é um brasileiro judeu, eu sou um judeu brasileiro. E se você começar a conversar com você, eu estou aqui sendo guardado, porque se explodir tudo e acabar com tudo lá, não vai acontecer. Mas se acontecer, nós voltamos. A nação não acaba. E eu com você, que é o Israel de Deus, não queremos usar essa característica, e ela é nossa. Aprendamos com o judeu. Quem é você? Eu sou um remanescente. Eu sou igual um judeu. Consegue perceber isso? Já parou para pensar nisso? Talvez não, mas vá para casa pensando nisso. Eu sou um remanescente. Irmão, nós estamos no meio de uma confusão que só Jesus. Nós estamos no meio de tudo se acabando. Mas quem somos nós? Remanescentes. Por que o judeu tem que permanecer, irmão? Porque tem a regra, porque tem a lei, porque ele nasceu debaixo da promessa, e porque ele aprendeu, e porque a hora que voltar ele sabe: olha, é assim que se faz. E presta atenção que em tudo: a culinária é esta, o costume é esse, a leitura é esta, a roupa é esta, o jeito de falar é esse. É para preservar. E a igreja de Cristo, a remanescente, somos nós, irmão. Pastor, eu só estava falando da tua igreja, olha o que é? É isso mesmo, eu estava olhando para a igreja, começou a chegar, chegou um, chegou outro, depois tinha 90 pessoas quando terminou o culto. Aí o senhor falou assim: olha os remanescentes ali. Fala para ele de novo que eles são remanescentes.
E eu venho aqui para falar para você, você é remanescente. Então não fica triste com nada está acontecendo, irmão. Está sem dinheiro, eu sou remanescente, eu tenho alegria. Eu sou, se você esquecer, coloca na tua mente, eu sou remanescente de Atos capítulo de número 2. O dia que o avivamento desceu, aleluia, eu sou remanescente daquele momento. Está na beira do leito de morte, eu sou remanescente. Acabou o dinheiro, eu sou remanescente. Veio a depressão, eu sou remanescente. Ora, pede a Deus graça e procura um profissional, não tem problema. Se não tem nenhum, a moça de bege no final do culto é só pegar o cartão com ela. Entendeu? Mas não fica chorando pelos cantos, não fique, porque por fim, para que tudo isso? Para que aquele que caminha ao nosso lado, que quando a gente pensa que está sozinho, com o seu sorriso amarelo no cantão, o ajudador chega para preencher esse espaço com alegria. Glória a Deus. Quem de nós não tem aquele sorrisão amarelo? E ele é meu e seu, mas o de Cristo, guarda essa, é o pastor Marcos e as histórias dele. Quando você estiver triste pelos cantos, lembra que Cristo é Colgate. Aleluia. Mas todo mundo sabe o que é Colgate. Sorriso Colgate, quem sabe o que é Colgate? Todo mundo sabe? Sabe? Menino de novo, você sabe o que é Colgate? Não. Tá muito pequeno, céus, ó vida, Jesus é o meu Colgate. Sai, sabe? Levanta rapidamente, joga a capa fora, toma o ar de alegria, veste-se com a graça e sorria. Oh! A gente tem visto tanto crente que num lugar, irmãos, o espaço amanhã onde nós vamos é para transbordar. É para esse brilho, é para iluminar. E muitas vezes nós entramos, a pessoa está esperando que a gente chegue e que a gente traga um iluminar, que a gente sorria, que a gente diga alguma coisa. E a gente chega pior. A pessoa fala, você não é crente, eu estava esperando que você fosse crente domingo e ouviu alguma coisa. Aí você fala, eu sou crente, mas eu também fico triste. Sabe o que é isso? A palavra é simples. Mas é isso que o Senhor me trouxe para compartilhar com você. Você tem esse óleo de alegria. Você tem essa veste de louvor. E esse cenário, queridos, esse cenário ele precisa fluir na minha e na sua vida. Essa mudança, irmãos, esse sorriso, ele gera expectativa. Que você saia daqui hoje agindo na ação do avivamento para gerar expectativa na vida das pessoas. O seu sorriso, o nosso sorriso é um sorriso de esperança. Queria que vocês colocassem de pé. É o sorriso de quem não está vendo a circunstância mudar ainda, mas já sabe quem está no controle. Aleluia. Eu não estou vendo as coisas acontecerem, mas eu sei em quem eu tenho crido. Aí Lamentações 3:24 diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto eu vou esperar nele. Irmãos, a expectativa do mundo a respeito do meu e seu é essa. O pastor Paulo diz em Filipenses 4:13, mas não é para mim, isso é para a gente com um sorriso nos lábios, de poder de avivamento. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A nossa alma encontra descanso quando entende o que o profeta Jeremias escreveu no seu pior momento, como eu já disse. A minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Irmãos, Romanos capítulo 15, versículo 13. O Deus de esperança vos encha de todo gozo. O que é gozo? É alegria e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Há algo novo, irmãos, vindo da parte de Deus para a igreja de Jesus. E eu preciso estar esperançoso e alegre e feliz por isso. A igreja de Cristo precisa estar nesse posicionamento, porque há algo novo acontecendo. Mas a gente não pode esperar acontecer para celebrar. A gente precisa aprender a se alegrar nele, se alegrar hoje nele, porque a alegria dele é que nos fortalece.
A alegria do Espírito não é um sentimento represado. Eu me lembro do Jô Soares. Lembra do Jô Soares falando assim: eu estou me acabando de rir. Quem lembra disso? Ele falava assim: eu estou rindo por dentro. Irmãos, querido, quem sorri, expressa. Não existe sorrir por dentro. Não é verdade? A alegria do avivamento do Espírito Santo. Você está chorando, mas o teu choro é um choro de alegria. Ele está mostrando a alegria, ele está mostrando o prazer. Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, mas tende alegria, tende motivação. Ânimo é isso, ânimo é alegria, ânimo é motivação, ânimo é prazer. Você vai sofrer, não, mas tende bom ânimo. Eu estou com você, querido. Aleluia. Transbordar. Jesus diz: quem crê em mim, dos seus rios, do seu interior, fluirão rios de água viva. Eu queria fazer uma dinâmica em vez de uma oração. Vocês vão receber avivalistas aqui, com certeza pregarão diferente, mas essa foi a palavra que o Senhor falou comigo para dividir com vocês. Eu gostaria de te convidar, você fechar os seus olhos e trazer à sua memória o momento que te dá esperança. Qual é o momento que te dá esperança? Qual é aquele momento que traz alegria? E aí, irmão, pode ser crente, mas pode ser humano também. Talvez você vai dizer assim: puxa, quando meu filho nasceu, quando meu neto nasceu, quando eu levantei do hospital, quando eu paguei aquela conta de pagar. Eu não sei, não há problema algum, mas eu queria que você fechasse os seus olhos agora e trouxesse a sua memória. Você pode fazer isso? Ou você não tem nenhuma alegria? Você pode fazer isso? Qual é o momento seu? Aleluia. Está pensando aí, irmãos? Eu vou pedir para você não chorar agora, porque é um momento de alegria. Qual é o sentimento que vem no teu coração agora? Qual é o momento que vem no teu coração agora? É bom esse momento? Isso que você está trazendo à memória? É um momento de glorificar Jesus, não é? Mas vamos exercitar, com seus olhos fechados aí. Vamos exercitar. Ao invés de você dar glória a Deus, porque talvez amanhã você vai lá para o serviço, lá o pessoal faz tudo aquela outra letra lá, entendeu? Que começa no nome da Lisete. Você não vai poder ficar lá dizendo glória a Deus, aleluia. Mas você pode fechar os seus olhos, continua com ele fechado. O que você pode fazer para que as pessoas vejam que você tem uma alegria de gratidão pelo Espírito Santo de Deus? O que você pode fazer? Vamos exercitar aqui agora? Pastor, o que é isso, né? Você entendeu o que eu falei? Estou vendo muita carinha triste. Não. Vai mudando esse rosto dele, vai. Vai mudando esse rosto. O que você pode fazer? O que o Espírito Santo traz para a tua vida nesta hora? Que tal você começar a sorrir e se alegrar? Você pode tentar dizer para a tua alma: eu vou me alegrar. Você pode começar a sorrir na presença do Espírito Santo agora. Ei, querido, você consegue entender isso? Momentos tão gostosos, momentos bons, são momentos para a gente se alegrar, momentos para a gente sorrir, momentos para a gente exercitar. Isto é alegria, isto é avivamento, irmão e irmã. Isto é avivamento, irmã e irmã. Isso é presença, é trazer à memória aquilo que te dá esperança. Traga à memória agora aquilo que te dá esperança. Se alegre na presença do Senhor com alegria, sorria mesmo. Você consegue rir aqui agora e dizer: meu Deus, que coisa linda. Eu estou me lembrando do que o Senhor fez. Eu estou me lembrando das coisas maravilhosas que o Senhor tem feito. Eu quero sorrir, eu quero me alegrar nessa noite. Você pode fazer isso? Depois de uma palavra, muitas vezes a gente tem dificuldade, a gente não entende.
da igreja de Cristo. A gente ouve uma palavra de direcionamento, e aí quando vem a parte do exercício da palavra, nós nos tornamos tímidos, irmã Cida. Né, pastor? É uma coisa que eu tenho meditado muito. Nós nos tornamos tímidos. E aí, se a gente é tímido na família, como é que a gente vai fluir na hora de transbordar? Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre a tua vida. Pastor Gilmar, vai na história, vai ver se dá certo. Se não der, vai ficar desligado. Vai. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça. Você pode afirmar, gente? Fluindo sobre nós. Eu sou livre, há uma liberdade aqui. Quem é a primeira pessoa para começar a sorrir aqui? Quem é a primeira pessoa para começar a sorrir? Sorri, não precisa glorificar não. Quem vai começar a sorrir aqui agora? Quem pode sair do seu lugar e dar um abraço e se alegrar com alguém aqui? Vamos lá, você pode fazer isso agora? Sorrindo. Faça isso agora, faça. Dá um sorriso alegre, abraça alguém com alegria. Faça isso agora. Ei, mostre os seus dentes bonitos que Deus te deu. É esse prazer e essa alegria. Faça isso agora. Faça. Continue. Mais um pouquinho só. Sorria mesmo. É um momento. Obrigado, queridos. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.